é com muito orgulho que a gente inaugura o nosso podcast, o Batuta Cast, com ela, mineira, Gabi Salles. Obrigada, minha querida. Seja muito bem-vinda, Gabi. O nosso intuito é que o Batuta Cast seja esse ambiente mesmo de troca, como a gente estivesse tomando realmente um cafezinho na sala de casa. E mais do que bater papo com pessoas que a gente admira no digital, é realmente a gente trocar, né, inteligência, conhecimento, realmente compartilhar os desafios que uma teve para, com certeza, evitar que outras tenham com tanta intensidade. Então, a casa é sua. Obrigada. Primeiro, é uma honra gigantesca estar aqui. Te admiro muito, admiro o momento que você faz, admiro o seu trabalho. É uma delícia estar aqui com vocês. Obrigada pela recepção, obrigada pelas palavras. Uma delícia estar aqui. E eu adoro poder compartilhar coisas boas, coisas ruins, histórias, porque a gente tem a chance de, a partir das histórias das outras, conseguir fazer a nossa própria história do nosso jeito, mas tentando entender, ela caiu ali, melhor não cair ali, né? Olha uma pedra, a pedra está chegando, eu consigo evitar a pedra. Então, Maravilha. Isso é legal. Maravilha. E, Gabi, já para contextualizar para a gente, quem era a Gabi antes do mercado digital? Então, eu sou da tecnologia, né? Eu vim do mercado de desenvolvimento de software. Eu fui desenvolvedora, gerente de projeto, Scrum Master. Quando eu vim para o digital, eu estava muito Scrum Master e desenvolvimento, metodologia de desenvolvimento, estrutura matricial de empresa. Eu tinha feito ciência da computação, engenharia de software, estava num processo de crescer na área de tecnologia. Estava indo tudo muito bem. Só que sabe aquela sensação assim de estou no lugar errado? Alguém se identifica, gente? Aquela sensação, sim, era uma empresa bacana, eram pessoas interessantes, era um ambiente gostoso, mas não era o meu lugar, não era ali que eu tinha que estar. Eu sentia que tinha alguma coisa a mais, tinha uma coisa que estava pronta para sair. E eu meio que engolia essa angústia, né? Eu tenho que estar num lugar diferente. E aí o digital, ele veio meio assim, aos poucos na minha vida. Quando eu fiz o meu blog de casamento, ele começou a ter muito acesso. Eu fazia, aqui em BH, eu fazia review de maquiagem de noiva. Toda vez que eu ia num maquiador, eu fazia review de maquiagem de noiva e começou a ter muito acesso. Falei, não, esse negócio digital não dá dinheiro, não. Está tendo muito acesso, mas isso não vai virar dinheiro. Beleza, abandonei. Sabe como é que a vida vai colocando assim, vem minha filha. E eu falava, não é para mim. Até que eu estava como gerente de projeto de um processo de certificação de software, né? Era MPS-BR que chama. A gente estava tirando a certificação e eu falei, não, agora, com esse projeto, eu vou resolver minha vida, porque eu vou organizar essa empresa, que essa empresa está uma zona. Mentira, não estava nada. Mas está uma zona, e aí agora eu vou ser feliz, porque aí agora vai tudo se encaminhar, como se eu precisasse de mais alguma coisa para ser feliz. E o que aconteceu foi, durante esse processo, né, esse projeto especificamente, eu engravidei, né, meu filho nasceu, foi um projeto tão longo que ele nasceu, eu estava trabalhando para caramba, hoje em dia eu trabalho, inclusive, mais do que eu trabalhava na época, mas eu trabalhava muito, e eu me lembro de chegar um dia em casa de noite, está tudo apagado, e a última luz acesa no final do corredor, estava ele, meu filho lá, né, me esperando com a minha sogra, e a minha sogra saiu do quarto, colocou ele no corredor assim, e falou, abaixou, e falou, vai andando até a mamãe. E aí ele veio andando, e ele nunca tinha andado. Aí eu falei, tá, perdi os primeiros passos. Por causa desse projeto, que é esse projeto vai resolver minha vida. Eu falei, cara, não, eu tenho que parar de ficar depositando o próximo projeto a minha felicidade. Eu vou fazer alguma outra coisa. Aí foi quando eu, de fato, comecei no digital. Eu peguei uma colega de igreja da minha mãe, que fazia crochê, passei um sábado na casa dela, e gravei um tanto de vídeo, começou a dar certo, comecei a colocar energia nisso de verdade, né? O tempo que eu tinha, final de semana, de madrugada, e comecei muito com a minha visão de gerente de projeto, porque eu sabia tudo o que tinha que fazer, então eu organizava num cronograma, definia os responsáveis, e aí eu tinha um sócio na época que eu não sabia fazer tráfego, eu preciso de alguém para fazer tráfego, chamei ele, e eu fazia as reuniões. Então eu tinha todos os meus marcos de projeto, que você fazia um planejamento, a sua responsabilidade é essa, e aí, no final eu fazia as Scrum Meetings, né? As Daily Scrums. Então,
Eu falava, o que você fez ontem? O que você vai fazer hoje? O que está te impedindo? Bem numa lógica, gerente de projeto e Scrum Master. E quando eu terminei uma reunião e falei, olha, a sua responsabilidade é essa, mandei toda a documentação. Aí o meu sócio, na época, ele falou assim, nossa, eu nunca trabalhei com alguém tão competente. Você é foda. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque você é muito profissional. Eu falei, cara, eu só estou colocando em prática o que eu tinha aprendido antes. E eu comecei a ganhar muito espaço no digital por causa disso, porque o digital era um mercado de amadores, era um mercado de gente aventureira, que não sabia o que estava fazendo, que ia me enfiando na cara. E acabava que dava certo por causa disso, porque ia meio fazendo tudo errado, mas era um momento em que isso era premiado. E eu fui fazendo diferente. Eu era muito diferente das outras pessoas que estavam no mercado digital. E acabei ganhando espaço por isso. Comecei a dar aula por causa disso, comecei a mentorar por causa disso. Por causa justamente dessa estrutura. Hoje em dia eu sou estrategista por causa dessa visão, sabe? Eu acredito. Dessa visão de entender o projeto, qual que é o objetivo do projeto, onde eu quero chegar, quais são os marcos desse projeto. E esse é um bom ponto, Gabi. Em que momento você se percebeu estrategista? Você falou, não, eu não sou mais a gestora aqui, a gestora de projetos, ou a rede de operações, e se posicionou como estrategista. Você lembra? Teve um marco? Teve, quando as pessoas começaram a me perguntar sobre estratégia, eu percebi, foi assim, uma coisa que, sabe quando, não é assim, eu vou ser estrategista, olha só, virei estrategista. Inclusive, eu falo isso, né, com as pessoas que trabalham comigo, antes de eu te promover, você tem que virar o que eu vou te promover, né? Você tem que, antes de você virar diretor, você tem que estar, todo mundo não tem que ter dúvida de que você é o diretor, até que você vire o diretor. Então, eu virei estrategista antes mesmo de falar, olha, estrategista é uma função, porque não existia. Até quando eu estava lá no início do digital, ainda não existiam nem as funções. Tinha o lançador, o coprodutor, mas não tinha, a gente não falava o gestor de tráfego, o copywriter, o gerente de projetos, não tinham essas funções bem definidas. Era um bololô, né? Eu falo que todo mundo atacava de bololô. Era tudo muito junto e misturado, não era uma profissão, uma carreira, não tinham formações tão óbvias assim. A gente fazia o curso lá para poder lançar, entender lançamento, e era isso, era a nossa formação do digital. E quando eu comecei, até foi uma coisa que foi muito do perfil, assim. Na época eu montava as coisas no Trello, e aí era no Trello. E aí eu tinha lá as atividades, né? E aí eu colocava uma cor para cada função, que nem existia. Então, eu falava assim, vou fazer uma página. Aí eu falava, uma página tem o quê? Eu tenho a copy da página, tem a infraestrutura da página e tem a integração, né, a infraestrutura da página. Então, beleza. O que eu preciso? E aí eu comecei a entender os bonés da metodologia ágil. Então, eu estou agora com o boné do copywriter. Aí eu colocava lá, isso aqui é copy. Aí eu colocava vermelho, era inclusive vermelho. Copy era vermelho. Copy da página, vermelho. Agora, a infraestrutura da página, infra era azul. Aí eu colocava em azul. Só que eu mesma fazia. Então, eu colocava o boné do copywriter, o boné... Então, eu falo que eu comecei como gerente de projeto, mas, na verdade, eu comecei fazendo tudo. Eu fazia o papel do copy, da infraestrutura e do gerente de projeto, porque eu mesma me autogerenciava. E aí, quando eu comecei a contratar a equipe, foi mais fácil até de delegar. E como que é que eu entendi que eu virei estrategista? Porque eu comecei muito... como gestora, né, gestora de projeto, depois gestora de operações, naturalmente, porque eu começava a ter que gerir essas pessoas, começou a entrar gente debaixo de mim, uma estrutura meio horizontalizada, em que eu estava em cima e todo mundo abaixo. E eu fazia o contato com o expert, entendia o que tinha que ser feito, definia o que tinha que ser feito, que seria estratégia, e acompanhava como gerente de projeto num primeiro momento. Depois eu comecei a ter o meu gerente de projeto. Beleza, então eu tenho uma pessoa para fazer a gestão do projeto para mim. E aí eu ficava conduzindo o expert, fazendo contato com ele, definindo o que ia ser feito. Se tinha alguma dúvida, isso aqui está funcionando ou não está funcionando, as pessoas me perguntavam. Só que, como eu tinha muitos projetos, eu sabia de vários nichos. São mais de 30 nichos. E aí me chamaram uma vez, foi assim, o Arno, que é sócio do Ítalo Marcilli, ele me viu num vídeo na internet, falando sobre estratégia. Era como fazer lançamento, desafio na época. E ele falou, eu quero ela para dentro da minha empresa. E acho que ele nem sabia muito por quê. E aí ele quis me contratar. Eu falei, eu não sou contratável, mas eu posso te dar uma consultoria. E aí eu dei uma primeira consultoria para ele, foi uma definição estratégica. Eu não sabia nem qual que seria meu escopo, o que eu ia fazer lá dentro, eu simplesmente participava das reuniões. E aí a gente estava definindo estratégia, porque estratégia, eu falei, cara, isso é estratégia. Então a gente está junto definindo estratégia. Foi a partir de uma primeira consultoria.
Ele me chamou para essa primeira consultoria, me chamou para mais 2 depois. Ele falou, não, você vai definir só a estratégia e minha equipe vai executar. Aí eu falei, cara, isso é estrategista, eu estou definindo estratégia. Foi aí que eu percebi, depois que eu já estava na terceira consultoria definindo estratégia de lançamento de 8 dígitos. E apesar assim, do mercado começar a abrir mais, né, a gente encontra mais vagas de gestoras de projetos, ainda assim a gente vê um pouco de conflito, porque nem todo negócio ou nem todo profissional, empresário ou empresária do digital entende também bem os papéis. Eles ainda estão sendo desenhados, né? Eu ainda tenho que educar muito as pessoas. Uma frase que eu repito, assim, virou quase que um bordão. Falo, gestão de projetos é diferente de gestão de pessoas. Gestão de projetos é diferente de gestão de pessoas. Porque o que eles acham? Eu preciso... aquele lançador, aquela pessoa do digital que faz tudo. Aí, agora eu preciso de um gerente de projetos que vai resolver minha empresa. E aí ele acha que o gerente de projetos vai cuidar do financeiro, vai cuidar do projeto, vai gerenciar as pessoas, se as pessoas faltaram, vai fazer o RH, vai fazer tudo. Falei, cara, isso é um gerente de operações, não é um gerente de projetos. O gerente de projetos vai cuidar do projeto, vai cuidar dos processos, ele vai fazer com que as coisas aconteçam, ele vai olhar para prazo, vai fazer negociação de prazo, vai negociar com o fornecedor, vai ver o que foi feito, vai avaliar os marcos do projeto e vai estar muito próximo do estrategista. Mas gestão de pessoas é outra coisa, diferente. E se ele ficar gerindo pessoas, você vai ocupar um tempo e pode ser que seja ruim para ele, do ponto de vista, não só para ele, mas ruim para o projeto. Porque as entregas vão ficar mais complicadas, ele vai começar vem uma demanda, eu consigo ou não consigo entregar essa demanda, eu preciso contratar essa... Pronto. Já virou um escopo gigantesco da pessoa conseguir avaliar a viabilidade desse projeto, fazer as negociações. Uhum. E eu tenho a formação na GEPAP, a gente tem uma comunidade de gestores de projetos no digital, e é muito comum aparecer o conflito do até onde eu vou dentro de uma estrutura que tem head de marketing, que tem estrategista, que tem gestora de projetos, tem um especialista que também é estrategista. Então, você que já tem aí, né, 9 anos de mercado, o que você recomenda para os profissionais que sentam em uma dessas cadeiras? O que você sugere, ou da sua percepção, onde começa e até onde vai ali as responsabilidades? Principalmente, o que a gente vê de mais conflito é a estrutura que tem head de marketing, estrategista e gestor de projetos. Você consegue, na sua percepção, como é que você definiria? É um desafio. O head de marketing, o gestor de projetos e o estrategista, para mim, são papéis bem diferentes. Só que qual que é o grande desafio? Muitas vezes os empresários não têm essa clareza. E eu acho que cabe essa educação, mas também é muito complicado quando você fica colocando os impedimentos e os limites, e aí você perde espaço. Então, tem que ter muito jeitinho para fazer essa educação também. É importante que a gente tenha essa clareza. O que eu falo? O head de marketing, eu acho que ele talvez seria um papel mais da gestão das pessoas ali, tá? Dentro do meu entendimento, dentro do que eu tenho de formação, dentro do que eu tenho porque o head de marketing e estrategista, eles se misturam, dependendo da corporação. Tem o head de marketing que ele define estratégia, tem o head de marketing que ele está cuidando da equipe. No final das contas, onde você entrar, senta todo mundo, entende... E faz um alinhamento de expectativa, alinhamento de escopo. Você pode ter os seus conceitos, as suas, né, o que você entende. Agora, tem empresa grande que não tem clareza disso. Tem empresa grande que o head de marketing é o estrategista. Tem empresa grande que o estrategista é o especialista. Vou trazer a minha leitura de estrategista, tá? Eu acho que o estrategista, ele não pode nem ser o cara que vai gerir o projeto, nem vai ser o cara que vai gerir as pessoas. Por quê? Porque ele não pode se travar. Pensa aqui, eu sou estrategista, e aí eu vejo uma estratégia diferente no mercado, que precisa de... Não importa do que precisa. Eu quero executar essa estratégia, porque é o que está funcionando, eu entendo que é o que tem a ver com o meu expert, eu entendo que tem a ver com o meu projeto. Se eu tiver que pensar, a Mariazinha está com muita coisa para fazer, então é melhor eu não fazer isso agora. Então, eu não vou fazer nada. Então, eu preciso de ter alguém para puxar. O estrategista é o que vai puxar para fazer as coisas acontecerem, né? É o que vai, não para fazer as coisas acontecerem, é puxar para inovar. Ele vai puxar a estratégia. Para falar assim, gente, eu preciso que a gente execute essa estratégia. Eu preciso que a gente faça um evento presencial para vender mentoria daqui a 3 meses. Aí o gerente de projeto vai falar assim, a gente está com os slots ocupados, a gente está com não sei quantos projetos. O head de operações vai falar assim, a gente vai precisar contratar pessoas, ou a gente vai precisar realocar, a gente vai precisar repriorizar, a gente vai precisar adiar esse outro projeto.
Então, isso vai ter que ser conversado entre eles, mas o estrategista vai puxar. E ele não pode ser a pessoa que vai travar as coisas. Tá? E aí, depois, ele vai ter que levar para o gerente de projeto. O gerente de projeto ele tem que chegar com o negócio assim, beleza, o projeto é esse, o objetivo do projeto é esse, e eu tenho essas pessoas para trabalhar comigo, e ele vai organizar. Vou planejar o cronograma, o que vai ter que ser entregue, os marcos, vai negociar os prazos, e vai entender ali dentro do que ele tem de horas alocadas para ele conseguir entregar. Beleza, esse é o papel do gerente de projeto. O head de marketing, ele talvez seja um pouco mais gerencial, um pouco mais estratégico, e ele vai organizar a estrutura da empresa para que isso seja possível. Tá, eu vou precisar contratar gente, eu vou precisar treinar as pessoas, eu vou precisar desenvolver a equipe. Então, eu entendo que, nesse caso, o head estaria mais gestão de pessoas, o gerente de projetos, gestão de processos, de projeto, daquele projeto específico, e o estrategista, né, que é o que puxa as coisas. Maravilha, Gabi. E é o que você falou também, né? É parte nossa também educar o mercado, entendendo o time que a gente entra. E um ponto que a gente reforça muito é o que você falou, né? Existem times e times, tamanhos e tamanhos, e não necessariamente tem um organograma definido, tem descrição de cargos e funções. Então, é de fato cada um ali naquele time puxar para alinhar e evitar desgaste aí desnecessário. E agora, o organograma é um negócio que é desafiador no nosso mercado. Esse negócio de liderança, quem é chefe de quem, especialmente quando são empresas que começam no formato bololô, e aí você vai subindo as pessoas, e às vezes o fundador é que é o chefe, só que ele, na verdade, é o especialista. Então, o organograma é um negócio complicado. E eu trago muito da TI a estrutura matricial, em que a gente não tem uma hierarquia definida de uma forma tão tradicional, em que eu tenho o líder do projeto, que muitas vezes é o estrategista, que ele vai estar com o gerente de projeto debaixo do braço dele ali junto, e a gente tem os líderes das áreas, né, que seriam ali os heads das áreas. Então, eu tenho um head de cada uma das áreas ali, que vão ser os gestores das pessoas. Então, a hierarquia, ela não faz tanto sentido. Você tem, muitas vezes, pares, pessoas que estão ali do seu lado. Então, é muito importante ter essa clareza de comunicação, qual que é o escopo de cada um, a responsabilidade. Claro que você tem que entender para quem que você tem que reportar, mas não é, às vezes, ficar esperando que a empresa te traga pronto o organograma maravilhoso para colocar na parede, para então você entender a quem você vai reportar. Você vai ficar presa, travada, não vai conseguir caminhar, e não vai conseguir entregar, não vai ser nem feliz, porque se você está esperando vir alguma coisa de cima, um milagre não vai acontecer. Essa hierarquia, até porque as pessoas não vão ter essa clareza da hierarquia. Se fosse para falar 3 competências assim chave, que você vê que uma profissional ela precisa ter ou desenvolver para não só entrar no digital, mas para permanecer, porque ele tem essas particularidades, esse dinamismo. O que você elencaria assim de ponto-chave? O primeiro e mais óbvio que me vem, que pula aqui na cabeça, né? Tipo assim, esse eu chamo de pessoa correria. É aquela pessoa que não tem tempo ruim, ela vai, não sei como é que faz, mas eu vou desembolar e vou fazer acontecer. Então, assim, é importante que eu saiba qual que é o meu escopo de atuação, mas eu preciso fazer esse projeto acontecer, eu vou fazer o que precisa ser feito para esse projeto acontecer. Depois eu faço um alinhamento de expectativa. Olha, eu escrevi copy, mas é bom a gente pensar para um próximo projeto, a gente ter um copywriter, né, para poder fazer. Mas é aquela pessoa assim, que desembola, sabe? Não coloca impedimento, ela faz acontecer. Eu falo, inclusive, a Jenny, né, que é minha gerente de projetos. Eu falo que a gente é tão correria que a bola está quicando no meio do campo, a gente chuta. Uma vai chutar a canela da outra, mas a gente não fica, porque me dá agonia. Bola quicando no meio do campo e as pessoas olhando. Quem que é que vai chutar a bola? Esse não é o meu escopo. Olha, a bola está quicando. Pronto, parou de quicar, passou, acabou o lançamento, acabou a estratégia, o dinheiro foi embora. E aí você não entregou o seu valor, as pessoas não viram o seu valor. Então, é mais provável que a gente chute a canela de uma da outra do que a bola fique quicando. Então, eu acho que talvez essa seja a principal, assim, chuta a bola. Vai lá e chuta a bola, entendeu? Pelo menos no rumo do gol, mais ou menos. Mas não deixa a bola quicando no meio do campo. E tem um ponto, já puxando aqui o gancho para um assunto que é muito importante, assim, da gente falar mais, né? Para além da gente falar do mercado digital na perspectiva de negócio, de gestão, tem um elemento que é essa questão da identidade, assim, o quanto que eu estou há cerca de 5 anos e meio, 6 anos no digital, né? Você já está ainda mais tempo. 9. Eu percebo, assim, é uma velocidade acelerada. Eu falo que a gente que vem do corporativo, às vezes da indústria, você fala, gente, o risco de morte era iminente. Era uma gestão de risco e crise muito mais complexa, que no digital não tem. Né? Você vai gerenciar, assim, não nesse nível, você vai gerenciar ali algum risco, crise, um disparo, às vezes um erro de mensagem.
mas em termos, se a gente for falar, né, de proporção, e quando, de realmente impacto, mas, ao mesmo tempo, apesar de não ter esse nível de criticidade que outros tipos de indústria têm, ao mesmo tempo, ele tem uma velocidade a 24 Velocidade horas. absurda. Não tem assim, se você quiser, você pode trabalhar a qualquer momento. As demandas são infinitas, porque sempre tem oportunidade. E eu achei bonita a sua frase. Se você quiser, você pode trabalhar a qualquer momento. Não, você provavelmente vai trabalhar o tempo inteiro. Você já trabalha assim. E aí, em que momento, né, que se perde essa noção de limite e momento que você começa a se perder, o risco, né, de perder de você, de se esquecer de você, que é o que a gente fala muito, quanto que o projeto mais importante da sua vida é a sua vida, é você. Porque, no final, de que adianta você estar ali, né, estourando de resultados positivos com o cliente ou com o seu negócio e tem outras coisas desmoronando? Cara, sabe o que você falou, né, sobre a questão da indústria, da velocidade do digital e claro, né, sobre a pessoa física? Priorização. Eu falei de chutar a bola, priorização. Isso é uma habilidade que eu tenho visto que está rara. A pessoa entender o que é prioridade, o que é o 80-20, né? Qual que é o 20% que vai me trazer 80% do resultado. O tanto que é importante, qualquer profissional, né? Gerente de projeto, óbvio, né? Principalmente, ter noção dessa priorização. Mas, quando a gente fala de uma coisa, de um mercado da velocidade do digital, alguns pratinhos vão cair. E a gente tem que saber escolher qual pratinho vai cair. Então, eu tenho um projeto que está super organizado, as coisas estão acontecendo. É raro, mas acontece. E aí, caiu a página de checkout do meu meio de pagamento. E estava tudo organizado, mas eu preciso pivotar completamente, criar de novo o produto em outra plataforma, fazer tudo de novo. Atrapalhou completamente meu cronograma. Não adianta eu levar isso para o estômago, não adianta eu... Ai, meu Deus, travei e morri, né? Porque morre mesmo. Tem que falar, não, o que eu tenho na mão, vou priorizar, isso daqui é prioridade, porque é venda. Então, eu preciso do checkout, é prioridade. Então, eu vou deixar... Qual que vai ser outro pratinho que vai cair? Ah, eu tinha que organizar as aulas para poder subir, para ter aula de boas-vindas. Cara, isso é incrível, mas se não vender, não tem aula de boas-vindas, não tem ninguém comprando. Então, deixa o pratinho da aula cair, você vai olhar para o outro pratinho que é criar ali. Então, essa priorização ela é importante para tudo na vida. Então, se você está à beira de um burnout... Talvez você priorizar o checkout não seja tanto uma boa ideia. Né? Tipo, eu faço isso com muita frequência. Meu olho está piscando, tem 2 semanas. É assim, né? Tremendo. Em 2 semanas. Meu olho está tremendo, estou com taquicardia, infartei. O checkout. Então, tem a ver, né? Isso. A gente conseguir ter uma noção de priorização de vida. Assim, eu sou aquela bem figurinha, né? Do WhatsApp, a bonequinha. Mas, e, Gabi, assim, desde, né, que eu entrei no mercado, é perceptível assim, a sua mudança, inclusive, de posicionamento, de atuação. Eu queria que você contasse um pouquinho, ainda mais nosso público é majoritariamente assim, mulher, né? Eu falo para mulheres, naquilo que você se sentir confortável de abrir o coração, assim, para as mulheres que já estão no digital ou estão decididas a atuar, olhando o que você já passou, o que você já viveu, o que você pode trazer, qual foi esse reflexo? Tem interferência do digital ou não? Foi um processo totalmente pessoal? Em que nível você percebe que você mudou? Eu transformei, né? Assim, fisicamente virou uma coisa notória. As pessoas começaram a falar, nossa, pergunta, qual que foi sua consultora de imagem? O que você fez para emagrecer? As pessoas olham pela parte estética, física, né? Porque a transformação ela foi física também. Só que a transformação física ela foi o final. Foi assim, é quase como se eu tivesse plantado uma sementinha e começou pela raiz, cresceu a minha plantinha. Na hora que veio a flor, o povo, oh, meu Deus, veio a flor, e o que você fez para emagrecer? Entendeu? Só que, na verdade, foi um processo que começou lá atrás e foi de dentro para fora. Então, não foi uma consultora de imagem que veio e colocou uma imagem, até porque não teve, né, isso. Foi um processo de me descobrir, foi um mergulho para dentro mesmo. E esse mergulho para dentro tem tudo a ver com o digital. Tudo a ver com o meu processo, porque eu sou uma só, né? Não tem assim a Gabi estrategista, a Gabi profissional e a Gabi pessoa física. É tudo uma coisa só, é tudo junto misturado. A minha conversa, a minha história, né, de transição de carreira foi a partir do meu filho caminhando. Então, eu fui para o mercado digital porque meu filho andou. Não tem nada mais pessoal do que isso. Né? E todas as minhas histórias de dor, de altos e baixos, têm a ver com isso.
Tem várias histórias, né, que vão fazendo com que eu vá me encontrando. A primeira história foi dele caminhando. A segunda história foi quando eu comecei a crescer no digital, e eu sou muito aguerrida, e eu faço acontecer, e eu sou competitiva. Então, eu entrei no digital e comecei, as coisas foram acontecendo, foi tendo resultado, apesar de que eu não me via assim, tá? Eu achava que eu era muito fofa, mas, na verdade, era eu negando a minha natureza, porque eu não queria perder. Então, eu falava, não, eu sou super do love, só que, no fundo, eu estava, eu quero resultado, entendeu? Só que eu não me aceitava. E aí eu fui crescendo, comecei a ter resultado, até que eu tive a primeira premiação, que é a premiação do Fórmula, eu teria acesso à plaquinha do 6 em 7. E o César, né, meu filho, ele é autista, e ele ama aniversário. Acaba um ano, a festinha, e ele escolhe o tema do ano seguinte. E aí ele tinha escolhido o tema do ano seguinte, que ia ser a mesa. Ele não está muito se importando para os convidados, mas ele se importa com a mesa, com a decoração da mesa. E a gente já estava fazendo as lembrancinhas e tudo mais. E aí a premiação, que eu ia ter que ir para São Paulo receber a premiação, era no dia do aniversário dele. Aí eu falei, nossa, no dia do aniversário, vou ter que desmarcar o aniversário dele, para poder ir lá receber a premiação. Eu falei, caramba, olha eu fazendo isso de novo, eu perdendo ele a andar de novo. E aí eu falei, não, eu vou desistir do digital. Então, esse negócio de ter resultado não é para mim, eu vou desistir do digital, vou ficar mais em casa. E fui conversar isso com um mentor meu. Aí ele falou, mas você não gosta disso? Você não sente tesão pelo que você está fazendo, por ter resultado, subir no palco? Aí eu fui me descobrindo assim, falei, cara, eu gosto disso, eu nunca tinha parado para pensar, eu gosto, eu tenho isso, eu tenho essa energia de fazer acontecer. Eu sou isso dessa força da natureza. Aí eu falei, gosto. Ele falou, pois é, eu te conheço, então vamos, vai, dá um jeito, eu tenho certeza. Ele falou assim, você é uma das pessoas mais competentes que eu conheço, você vai conseguir pensar em alguma coisa. E aí eu fiz a festinha dele em São Paulo. Foi todo mundo para São Paulo, minha mãe, meu pai, minha irmã, meu marido. Fui receber a premiação, a mesa, ele passou o dia na Parque da Mônica, como não se importa com os convidados mesmo. Não teve convidado, teve a mesa e teve a família próxima. E a gente fez a festinha dele lá. Só que é nessa, né, de, eu quero... Por que é que foi um caminho de descoberta? Eu entendi uma Gabi muito, vou fazer. E aí eu fui por esse caminho. Acelerei, até que teve uma história que eu fui mentorar, entregar uma mentoria em São Paulo, e era o encontro, o sábado da família. Na escola, eles avisaram na quarta-feira que seria num sábado. Deu vontade de matar a escola, né? E eu ia entregar a mentoria em São Paulo. E eu foram 4 voos em 3 dias para conseguir ir dar a mentoria, voltei, assisti, participei do sábado da família, voltei para dar a mentoria, e fiquei, né, fui e voltei, fiquei virada, cheguei direto do aeroporto, participei do sábado da família e voltei para o aeroporto para continuar entregando a mentoria. Nessa, né, de competição, e eu me perdi de mim de novo. Porque eu fiquei só na produção, do tipo, eu quero as duas coisas, mas eu fiquei muito... Uhum. E aí eu me perdi de novo de mim. O negócio estava crescendo pra caramba. Foi na época que a gente começou a fazer lá, fez o lançamento de 8 dígitos. Eu estava sócia do Whindersson Nunes. A minha empresa estava com 12 sócios. A gente tinha um valuation na época, né, porque a gente estava para entrar para o Grupo Primo. E a gente foi buscar para fazer M&A, não sei o que lá, nosso valor já era de 120 milhões. Então, estava tudo indo bem, sabe? Porque funciona para isso. Né? Uhum. A gente tem resultado quando a gente está no... A gente não olha para o preço, dizer para a conta no final. Né? E aí foi nessa que eu tive um burnout. Exato. Eu tive um burnout pesado. Eu estava pesando 100 quilos, 97, para ser mais específica. Pesando 100 quilos, e eu me lembro que eu não acreditava mais no caminho que eu estava seguindo com a empresa. Né? A gente, uns 12 sócios, é muito difícil você conseguir concordar 12 pessoas, e eu era a pessoa que executava, que operacionalizava. E eu era a única mulher de 12. E aí eu ia para as reuniões e eu não conseguia defender as minhas ideias, porque eu estava engolindo, e não foi à toa que eu cheguei a 100 quilos. Eu engolia aquilo, só que eu era muito competente. E eu falava, eu discordo, mas eu vou fazer acontecer da melhor forma possível. E aí eu fazia, e era foda, só que eu não acreditava naquele caminho que a gente estava seguindo. E no dia, eu fiz redução de estômago, no dia 28 de janeiro. De manhã, eu fiz uma apresentação
para, sei lá, mais de 100 pessoas. A gente tinha os nossos colaboradores, mais uns franqueados. A gente tinha algumas franquias. Eu apresentei as metas do ano, que eu não concordava com as metas. A gente tinha feito reunião de sócios, e eu achava que não era aquele caminho que a gente tinha que seguir. Mas somos, né, uma vez que a gente decidiu, tem que ser executado. E eu apresentei aquilo me doeu, porque aquela direção eu não acreditava. Eu em jejum, porque eu apresentei, lá na frente, eu era responsável pela operação. Eu apresentei aquilo tudo para todo mundo. Fui para o churrasco só para ver as pessoas, porque eu estava em jejum, que eu ia operar. Todo mundo foi comemorar, e eu fui fazer minha redução de estômago. Meu burnout veio junto. Na segunda-feira, eu operei na sexta. Na segunda-feira, queriam que eu assinasse um contrato lá de uma direção que eu não acreditava, e eu teria que fazer um tanto de reunião para conversar com as pessoas, para convencer de que não era aquele caminho que eu queria, que eu não acreditava naquele caminho, só que eu não conseguia falar, porque eu tinha acabado de operar. Então, eu falava, eu engolia ar, e eu passava muito mal. Eu falei, cara, o que eu estou fazendo com a minha vida? Ao mesmo tempo, meu filho teve diagnóstico de autismo. Nessa mesma época, tudo junto e misturado. E aí você fala assim, nossa, golpe de misericórdia, né? Coitada, morreu. Mas foi o que me salvou. Porque quando eu tive o diagnóstico de autismo, né, do César, eu saí assim, completamente assustada. Porque eu não fui buscar um diagnóstico de autismo, eu fui buscar uma ajuda do meu filho, que eu achei que tinha TDAH. Né? E aí ele fez um processo lá longo com a psicóloga, de 3 meses de investigação, e ela falou, eu levantei suspeita de autismo. Eu falei, essa mulher está louca. Que é isso? E eu levei no psiquiatra, ele foi e leu, e não, muito bons os relatórios, né, o relatório. Ele tem TEA. Eu falei, TEA? Engraçado, TEA. Não sei o que é TEA. Depois eu pesquiso. E aí saí, a babá do meu filho estava estudando pedagogia. E aí a gente estava no carro, aí meu marido falou assim, engraçado, TEA deve ser uma sigla nova para TDAH, né? Aí a babá falou assim, TEA é transtorno do espectro autista. Aí eu, oi? Aí eu olhei para meu marido assim, aí a gente foi almoçar junto, falei, Jesus, o menino é autista. E agora? Né? Eu falei, o que eu faço? Né? Eu trabalhando para caramba, louca, estava no burnoutando, piscando o olho. Eu falei, caramba, é isso que importa, minha vida. Né? Não, eu não posso me esquecer do que é o mais importante para mim. E aí eu falei, peraí, deixa eu voltar para mim. E aí eu falo que meu filho me traz de volta para mim todos os dias, porque ele me instiga a me lembrar do que importa de verdade. E foi isso foi muito marcante no meu processo de transformação. Eu tinha acabado de fazer a cirurgia, eu estava num processo. Tem um vídeo meu longo na varanda, eu tinha acabado de fazer a cirurgia, e eu falava assim, eu estou no processo de tirar as cascas, que eu fui colocando cascas em mim ao longo do tempo para ser forte. E eu não preciso de casca para ser forte. Né? Na verdade, a força está dentro. Eu não preciso colocar nada mais fora. É um processo de transbordar a minha verdade. E eu gravei esse vídeo, eu tinha acabado de fazer cirurgia, tive o diagnóstico do César, e eu fui tirando as minhas cascas, e foi nascendo a Gabi de verdade. Eu fui me redescobrindo. Então, a partir do momento que eu comecei a ter um corpo que eu não precisava esconder, que eu podia usar o que eu queria, aí eu ia na loja e falava, beleza, porque antes eu sabia, tinha que ser gola V, roupa preta, tampava a perna toda, porque o joelho era gordo. Então, eu tinha uma limitação. Aí eu comecei deixa eu experimentar, comecei a experimentar. Quem é a Gabi? Não sei quem que é a Gabi. E aí, a Gabi gosta de babado? A Gabi ficou bem de babado, mas eu acho que a Gabi não gosta. E aí eu experimentei, eu olhava no espelho, sou eu ou não sou eu? Então, foi um processo de descoberta, o de dentro para fora com a imagem. Então, foi uma coisa assim, de eu entender quem que eu sou, com o que eu vejo no espelho, para entender quem que é essa nova Gabi. E aí é muito disso, né? É a Gabi ou sou eu, né? Quem é essa nova Gabi, né? É a Gabi ou sou eu? A Gabi vista de fora, né? E a Gabi eu, né? Quem sou eu? O que eu gosto? E aí eu saí da empresa, né? Porque eu falei, cara, não sou eu mais, não é o caminho que eu acredito. Foi muito mais longo e distante do que foi muito mais longo do que o que eu estou contando agora, mas foi um processo. E aí eu saí da empresa, foi muito complicado, saí da empresa e falei, e agora? Agora eu vou fazer o que eu quiser. Comecei por um tempo dando consultoria, que foi o que eu falei, eu vou
Até porque eu saí da empresa, larguei tudo da empresa. Então, eu tinha questão financeira também para reconstruir. Eu fiz questão, né? Eu falei, eu não quero brigar, eu não quero ficar olhando para trás, porque se eu tivesse que brigar com sócios, seriam ficar olhando para trás. Eu falei, eu prefiro, eu consigo construir tudo de novo. Então, larga para trás, vamos olhar para frente. E sou muito grata a tudo que eu construí com eles, foi maravilhoso, foram pessoas, né? Alguns foram pessoas maravilhosas comigo, e tudo serviu. Eu falo que é o seguinte, tudo está a serviço da nossa evolução, tudo está a serviço da nossa evolução. E tudo vira repertório. Então, toda vez que eu passo de uma fase para outra, às vezes dá uma impressão, tipo assim, nossa, eu vou abandonar tudo que eu construí. Não. O fato de eu ter vindo da tecnologia, de eu ter sido desenvolvedora, de eu ter sido Scrum Master, foi incrível para que eu fosse uma boa lançadora, quando eu comecei. Então, o meu sócio, na época, falou, você é foda, porque eu levei o repertório que eu tinha construído até então, no meu início no digital. Beleza. E também, durante esse período em que eu estive lá nessa empresa e que eu fui, né, colocando as minhas cascas, também foi muito bom. Tudo que eu aprendi ali também virou repertório para que eu virasse uma excelente estrategista, para que eu pudesse seguir depois sozinha, em carreira solo, para dar consultoria para o Ítalo Marcilli, para o Ícaro de Carvalho, para o Samerad. Eles viram valor nisso. Então, eu tenho muita honra assim, de ter sido estrategista de grandes nomes e que viram valor nessa construção que eu tive. E sabe que uma coisa que eu não tinha percebido? Percebi isso pelo depoimento do Samerad. Ele me contratou para... Eu já tinha feito um trabalho com ele dentro da minha empresa, né, antes. Eu que negociava com ele. E aí, depois que eu saí, ele falou, Gabi, eu quero te contratar de novo. Ele falou assim, o que você está fazendo? Eu falei, saí da empresa e tal. Ele, eu quero te contratar de novo, agora eu quero você. Dando consultoria para o meu lançamento novo. Era um lançamento voltado para mulheres. Eu não sabia até então. E aí eu desenhei com ele estratégia, eu sou muito técnica, né? Eu ganhei muito espaço por causa disso. Então, especialmente no mercado muito masculino, eu não queria que questionassem a minha capacidade técnica. Eu não queria que as pessoas tivessem dúvida de que eu era melhor disponível. Então, eu sempre ganhei muito espaço com isso, né? De ser uma técnica impecável. E aí eu fui definir métrica, pesquisa, definir direção, narrativa, assistir às aulas dele, as lives, e eu gravava áudio no final, faz isso, faz aquilo, isso foi bom, isso foi ruim, amanhã a gente vai melhorar, vamos olhar a captação, enfim, no final do lançamento dele, a gente foi fazer um debriefing. Ele adorou o debriefing, ele falou assim, cara, adorei, foi o primeiro debriefing que eu já fiz na minha vida. Eu falei, olha, caramba. E aí, no depoimento dele, ele falou assim, eu contratei a Gabi para dar consultoria, ela, né, contribuiu muito, e eu queria um olhar feminino. Eu falei, caramba, eu lá querendo... E ele queria, na verdade, um olhar feminino. Posso ser eu, né? Posso ser eu, com a minha delicadeza, com o meu olhar para o se importar, né? De usar a técnica do se importar para ter resultado, de olhar as pessoas que estão do lado de lá. Então, eu fui me permitindo ser mais sensível, entender as pessoas, ter empatia comigo, empatia com o público, transformar isso em técnica. Tanto que a minha técnica, que eu levanto a bandeira, que eu ensino para as pessoas, chama técnica da empatia. E não é um negócio que é só bonitinho pelo nome. Tem técnica mesmo, tem passo a passo. Tem orientação de como que vai fazer pesquisa, como que vai rodar as métricas, quais são as métricas que a gente vai rodar, o que a gente vai avaliar, o que a gente não vai avaliar, quais são os 4 pontos de pesquisa. Isso tudo faz parte de uma técnica chamada técnica da empatia, que é uma coisa que parece muito fofa e muito, né, filosófica, mas não, é técnica e é resultado. E também tem a parte humana do se importar. E aí, assim, fica explícito, né? Está tudo realmente interligado, não dá para negligenciar assim. E, Gabi, pensando no mercado digital hoje, tem alguma coisa que você percebe que você olha e a maioria ainda não enxergou? Olhando para o mercado digital, tem algum movimento, algum tipo de, seja comportamento, alguma tendência, alguma coisa que você está observando e você fala, gente, o pessoal não acordou para isso aqui ainda. Isso está acontecendo, ou está voltando a acontecer. Acho que as pessoas se perdem ainda de que é sempre sobre pessoas, é real, né? E é muito de personalidade. As pessoas falam num discurso enlatado que são pessoas comprando de outras pessoas, mas é um discurso enlatado. As pessoas não perceberam na profundidade ainda. Então, a gente muito está falando de IA, né, e isso é importante, a automação das coisas, tudo é importante, isso tudo faz parte. Só que eu estou vendo um movimento em paralelo. Enquanto eu estou vendo acelerar a IA e a automação das coisas, que isso muito é importante,
eu estou vendo também, vai nascer, e está nascendo, e já nasceu, um movimento contrário, uma dor, uma sede pela conexão verdadeira. Então, por mais que a gente use a IA, a tecnologia, para melhorar a nossa vida, para melhorar os processos, para agilizar, para escalar, para ter mais resultado, isso vai fazer um outro buraco, que é a necessidade da experiência, da conexão, do olho no olho, isso daqui, né, de estar junto das pessoas. Então, é legal a gente escalar, sim, mas é muito importante a gente entender que tem que ter um momento do olho no olho. A gente começou a conversar muito sobre isso em grupo de mastermind, porque quando o mercado digital é muito assim, qual que é a tendência? Todo mundo está fazendo, vou fazer igual. Né? Nossa, agora é lançamento pago, todo mundo está fazendo lançamento pago, vou fazer lançamento pago. E eu estou vendo tanta gente se fudendo, né? Fazendo... Porque o coleguinha está fazendo, ao invés de olhar para dentro. Gente, olha para fora, importante, legal. Mas não fica só olhando para o lado, né? Tem que olhar para dentro, tem que entender você, o seu negócio. É para você ou não é para você? Não é para todo, você não é todo mundo. Aquele negócio, gente, a mãe da gente falava muito, você não é todo mundo. É um mercado feito de pessoas. É sempre sobre pessoas, é na profundidade da coisa. Então, eu tenho que entender qual que é o meu negócio. É para mim ou não é para mim? Como que eu vou entender isso? Através de pesquisa métrica, mas também não preciso entrar nisso. Mas não é gente que vende para a gente, não é só pela fachada, não. Inclusive, a gente estava falando sobre o quanto que as pessoas estão usando IA para atendimento. Usando IA porta para fora, porque agora é bonito, né, falar que está usando IA. E aí, ao invés de usar a IA para o que, de fato, ela faz sentido, que é acelerar, que é automatizar várias coisas e fazer algumas coisas para que a gente tenha conforto, né, para que a gente tenha estrutura, fica num negócio só de casca, né? Um negócio só para aparecer para o outro que todo mundo tem que saber que eu estou usando IA. Aí usa para atendimento de cliente, para venda, que é o porta para fora. Gente, IA tem que começar primeiro a porta para dentro primeiro. Depois que as coisas estão boas, eu vou colocar a porta para fora. Aí coloca IA que não está bem treinada, o cara não consegue comprar, o cara não consegue ser bem atendido, não consegue tirar as dúvidas dele, ele se sente ele sente um número. E atrapalha a sua conversão, só porque você está querendo fazer IA porta para fora, que é o suporte. Outro dia eu fui tentar conversar num hotel. Toda vez, eu viajo muito, né? Quase toda semana. Toda vez que eu vou viajar, eu ligo para o hotel e pergunto, a tomada da pia é 110 ou 220? Para eu secar meu cabelo. Porque aquele secador de hotel, meu Deus do céu, né? Homem que definiu que aquele secador é ótimo. Aliás, briguei outro dia com isso. Cara, eu falei assim, eu preciso de um secador bom, porque eu não levei, o meu secador queimou lá no hotel. Ele falou, mas esse secador é ótimo. Eu falei, você vai discutir comigo que o secador é ótimo? Eu uso. Enfim, comprei um secador lá. E aí eu liguei e falei para perguntar, o secador é 110 ou 220, né? A tomada da pia. Aí era uma IA. E eu tentando falar com a IA. Não, falar com um humano. Não consegui. Aí, se você não teve a sua dúvida resolvida, converse no WhatsApp. Falei, que bom, vou conversar no WhatsApp. Cheguei no WhatsApp e era uma IA, de novo. Falei, putz, meu. Aí eu ficava tentando mandar a palavra-chave. Humano, tomada. Ele falava, as tomadas do quarto são identificadas. Falei, todas que elas são identificadas. Quer saber da pia do banheiro, 610, 220. Aí você me manda um e-mail. Mandei um e-mail. Aí você desistiu. Me respondeu uma IA. Não quero mais. Eu falei, cancela minha reserva. Aí eu falei, eu cogitei, falei, vou ter que levar dois secadores, 110 ou 220, né? E aí, depois de 3 dias, responderam. Um humano resolveu ir lá e respondeu. Graças a Deus que eu olhei com antecedência, geralmente é no dia. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado de não ficar só, eu preciso ter um negócio para poder aparecer para as pessoas e esquecer, de fato, o que importa. Né? O que é que vai fazer meu negócio rodar? E eu tenho que lembrar que é gente, né? Eu estou vendendo para pessoas. E um ponto, acho que de tudo aí que você falou, Gabi, uma coisa fica muito forte assim na minha mente. Eu vejo que no digital, tecnicamente, a gente vai aprender. Se você tiver o nível cognitivo, paciência, persistência, você vai aprender a técnica que você quiser aprender e dominar, assim. Mas tem uma coisa que é essa questão da mentalidade, do comportamento, do entender o que é o seu limite, o que importa para você. E eu fico aqui pensando, para quem está ouvindo a gente, acho que fica uma provocação do tipo, para a Gabi, para você, o seu filho é um desses grandes sinais que te fala, opa, volta, corrige. E para quem não tem filho, ou para quem está no outro contexto, qual que é o seu sinal? Então, esse é um ponto que fica a provocação. E eu te agradeço muito, Gabi, por realmente abrir, trazer sua percepção, sua visão de pontos, né? É aquilo, são flashes, né? Não é a história inteira, mas é realmente importante para a gente ouvir que sempre tem
outras coisas que acontecem. Então, isso já é um ponto para a gente saber que existem pessoas como você que trazem essa consciência do tipo, não vale tudo a qualquer preço, a qualquer custo. Você precisa entender o que de fato é essencial. Então, primeiro, eu quero te agradecer demais por isso, por você estar com a gente, por você compartilhar parte da sua história. E um ponto importante, eu não sei se é algo, como que é a sua visão sobre isso, mas desde que eu entrei, eu ainda sinto para a gente já, né, caminhando aqui para o final, mas é uma certa, realmente, um incômodo ao ponto de saber que tem tantas mulheres boas, mas ainda assim, a gente não vê essa de maneira significativa. Então, a primeira coisa que eu quero saber se é uma visão que você compartilha, ou talvez você descobriu algum cantinho, que a gente está aqui justamente para isso, para que a gente se una, para que a gente troque figurinhas, para que a gente entenda o que mais que a gente pode fazer, que outras portas a gente pode abrir, para que outras venham. Que apesar dos pesares, eu agradeço todo dia de ter conhecido o digital. Eu escolho todos os dias permanecer no digital, apesar dos desafios e dessa necessidade da gente se autorregular, se observar. Mas então, eu queria saber se você compartilha disso, se é uma visão diferente, e o que a gente pode fazer para que mais mulheres, então, tenham palco ou encontre ambientes como o nosso, né, abertos para receber. Quando eu fui no Fire pela primeira vez, eu estava lá, né, sentada, e aí um dos palestrantes falou assim comigo não, né, falou com a plateia de muitas pessoas, na época eu não lembro quantas pessoas eram. Mas ele falou, ano passado eu estava sentada aí onde você estava. E eu falava assim, um dia eu vou estar no palco. E eu escutei aquilo e falei, nossa, me conectou zero, porque eu nunca imaginei que eu seria... Porque que eu seria o Alecrim Dourado, né? Naquele, sei lá, eu olhei para o lado, tinham 6 mil pessoas, sei lá, 5 mil pessoas. Por que eu estaria no palco? Eu imaginei zero que eu estaria, né, no palco. E eu acho que isso é uma característica muito feminina, né? Eu tenho certeza que ele pensou naquilo porque ele se achava mais do que eu me achava. Só que eu sou muito, né, aguerrida e faço acontecer. Eu contei essa história ano passado, quando eu subi no palco, no palco I, que um palco era para 7 mil pessoas na época. E eu falei, cara, quem que aqui é o primeiro Fire? Eu não imaginava que eu estaria subindo no palco. E eu estou aqui no palco porque eu sou correria e fiz acontecer. E quando eu recebi, eu falo que um dos momentos mais importantes da minha carreira foi quando eu fui receber a plaquinha de 8 dígitos, né? Eu recebi a premiação de 6 dígitos, de 6 em 7, depois de 7 em 12, depois 7 em 7, e fui receber a de 8 em 7, que é quando a gente faz mais de 10 milhões em 7 dias, né? E foi incrível, né, receber essa plaquinha, não porque a gente fez 8, na verdade não foi nem 8 em 7, foi 10 milhões, 15 milhões em menos de 10 milhões em menos de 15 minutos. Foi foda, né? A gente comemorou pra caramba o resultado. Só que foi incrível, porque na hora que todo mundo entrou, eu estava na fila, né? Fica aquele tanto de fila, as pessoas vão subir no palco, sobe 6, sobe 7, sobe 8 dígitos. E na hora que foram me chamar, né, o Érico foi me chamar, ele falou, gente, é incrível você bater uma marca de 8 dígitos. E pela primeira vez, é uma mulher. Eu não tinha me dado conta disso. Acho que eu sou tão... que eu não tinha me dado conta de que era uma mulher. Eu não tinha me dado conta, porque como eu sou do mercado muito masculino também, eu não percebia que eu estava num mercado tão masculino. Eu não me dava conta de que eu era uma sócia de 12 homens. Também veio da tecnologia, né? Também tem essa... E aí você acostuma, né? Exato. Você começa a achar que... E aí, na hora que eu fui subindo no palco, assim, né, foi incrível, porque eu vi as mulheres se identificando. Tipo, é uma primeira, né? Então, se ela consegue... Foi muito incrível, porque eu escutei muito, se ela pode, eu também posso, né? E foi inspiração. Foi um dos momentos muito importantes, assim, para mim, porque eu não tinha me dado conta do tanto que aquilo era especial, e eu já estou vendo isso mudar. Eu já estou vendo um movimento diferente no mercado. Eu até perguntei para o Abramo, né? O Abramo é meu marido, ele é diretor na Hotmart. E ele falou que agora no Fire já equilibrou, né? Porque antes era muito mais homem, esse ano já equilibrou. Acho que passou um pouco, assim, mulher é 50 e poucos %, se eu não me engano, ou próximo disso, no tá? palco ou de participante? De participante, tá. De pessoas que estão entrando no mercado. No palco, eu acho que ainda é muito masculino. Esse é o ponto, né? Eu fui sócia de uma startup e eles fazem também eventos presenciais, era isso. Era mais de 50% público participante mulher, mas no palco era menos de 30%. E não só porque não tinha, e também tem um viés de menos mulheres realmente, mas também a taxa de resposta era isso.
E é esse exercício, né, da gente se permitir, da gente... E agora, uma coisa que eu percebi quando eu entrei no digital, comecei a pensar nisso, às vezes você via o cara muito aparecendo. Ah, é porque eu sou, e é muito masculino. Só que quem estava por trás era uma mulher. Isso eu notei muito, né? Quem está, de fato, segurando... Então, quem que toca a empresa do Sobral é a Priscila. Quem que toca a empresa do Érico é a esposa do Hugo Rocha, né? Acho que ela chama Priscila também. Não é isso? Você olhou, alguém sabe? É porque tem... Não? Ninguém confirma? Não, então tá. Então, tem várias mulheres que estão ali que, às vezes, não têm o ego tão grandão de ficar falando, estou aqui no palco. Mas tem muitas que, de fato, são essa base. E eu acho que é natural que isso vá aumentando, né? Vai aumentando a mulher no palco, porque se está entrando... É funil, né, gente? Marketing, né? Se entra mais, vai chegar mais lá na frente. Então, que bom, né? Que bom que o movimento começou. E, para a gente fechar aqui o nosso papo, eu queria que você sugerisse, se você olhando para o mercado, tem alguma mulher que você pensa, que mulher é essa, que da mesma forma que você é uma referência para a gente, é um prazer te receber, conversar com você, trocar com você, que outra mulher você recomenda para quem está ouvindo a gente, que a gente faça esse trabalho de rede e que a gente consiga chegar também a outras mulheres? Vou recomendar a minha mentora, a Gislene Esquerdo. A Gi, nesse processo meu, quando eu tive o burnout, ela foi assim minha tábua de salvação. E ela vai estar no Fire, no palco? Vai estar no palco esse ano. E ela é psicóloga, né? Então ela não tem ideia. Assim, ela me entregou uma transformação absurda. Porque eu falava, mas eu não sei fazer isso. Ela me preparou para a minha primeira palestra no Fire, né? Ele me prepara sempre. E eu falava, eu não sei se eu... Ela, Gabi, toma posse. E ela falava assim comigo, toma posse, você é foda. Ela falou assim, você construiu isso? Você teve esse resultado? Quem que foi? Foi outra pessoa? Não, foi você. Então, fala, toma posse. Então, ela me ajudou a não criar coisas, mas pegar o que eu já tinha criado e tomar posse disso, e ser eu mesmo, tá? Então, para quem não conhece ainda, Gi Esquerdo, isso é parte, né, desse nosso trabalho de chegar a outras mulheres, de conectar, de nos inspirar, de conhecer outras histórias. Gabi, te agradeço demais, demais, por ter recebido esse nosso convite, ter estado com a gente na nossa inauguração, nosso primeiro episódio. Receba todo o nosso carinho das batutas aqui presentes. É uma honra gigante. Estamos aqui para o que precisar, conte com a gente. Se você quiser deixar aqui, especialmente para as batutas que estão presentes, alguma mensagem de alguma maneira, todas aqui já estão no digital, já tomaram a decisão em funções diferentes, não só gestora de projetos, mas especialistas, estrategistas, gestora de automação, gestoras comerciais. Quero. Eu queria, enquanto você estava falando, me veio uma palavra forte, que é o silenciar. Eu queria que a gente não se esquecesse disso, né? A gente ter a possibilidade de silenciar e olhar para dentro. É muita informação, o digital é muita informação, carreira é muita informação. A gente, especialmente mulher, eu falo que eu virei uma máquina de agradar, né? Porque eu escutava as expectativas de todas as pessoas e falava, então eu vou ser legal se eu atender essa e essa expectativa. Então a gente fica muito bom de atender expectativas. Mas o que a gente quer, verdadeiramente? Escutar fora é legal, entender, se pautar, entender para que caminho faz sentido do fora, mas o dentro, ele importa mais. Não importa também, ele importa mais. Então, tenha um momento de silenciar e escutar a voz de dentro. Maravilha. Obrigada, minha querida.